Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 251. Era uma vez um ecossistema. Dois. Bom, para quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Fábio Deboni, um agrônomo não praticante, que coloca de pé esse podcast desde 2019, um podcast totalmente independente. E a gente já passou da marca dos 250 episódios e nessa temporada nona a gente ruma em direção ao episódio 300. Chegaremos lá até o final de 2026. Preciso agradecer as pessoas iluminadas que mantêm essa chama acesa e colaboram financeiramente para manter esse podcast. Se você quiser se tornar membro também aí do canal, chega junto. Na descrição você vai encontrar as orientações aí do Apoia-se ou também do Pix. Preciso dizer também da Baru Inovação Social, é minha consultoria. Já está rodando aí alguns projetos super legais. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia aqui com a gente. Bom, resumo do episódio. Era uma vez um ecossistema. Era uma vez uma ideia de um ecossistema de impacto. Na verdade, de um grande ecossistema com vários, digamos, subecossistemas dentro dele, do terceiro setor, da sociedade civil, da filantropia, da cultura de doação, da economia de impacto e etc. E por que era uma vez essa ideia de um amplo ecossistema? Porque, na minha visão, depois da pandemia, o que a gente viu e segue vendo é essa ideia de um ambiente de colaboração, de sinergias, de conexões, de pactuação de rumos claros e que façam sentido para todo mundo que está nessa roda. Enfim, essa ideia, para mim, ela ruiu, ela desmoronou. Mas a gente ainda insiste em mantê-la de pé. Afinal, por que essa ideia não se sustenta mais? Bom, vem comigo que eu te conto no caminho. Então, sem mais delongas, partiu para o episódio. Veja bem, eu não tenho palavra, poema nem prosa. Não tenho karma, não tenho saudade, não guardo rancor. Veja quem resolveu dar as caras, cumprir o tratado, fazer o empréstimo, dar condolências, ser bom pagador. Bom, bora começar do começo, né? Começar com essa noção distorcida dessa ideia de ecossistema, que cá entre nós foi forçar a barra, pegar um conceito da ecologia, que todo mundo acho que lembra, né? Das aulas aí de biologia, que é essa ideia de um ecossistema. Você tem diferentes formas de vida, aqueles que produzem, né? Que são as plantas, produzem energia, alimento, e aqueles que consomem, aí presas, predadores, a teia de relações que se estabelece entre essas diferentes formas de vida, e por aí vai. Então é essa ideia da ecologia que tem uma infinidade de formas de vida, que a gente aprende na escola de maneira mais simplificada e com diversas conexões e interações entre essas formas de vida, tá bom? Então, a gente pegou essa ideia e deu uma acochambrada nela aqui na nossa, não só no nosso campo de impacto, mas esse conceito de forçado de ecossistema, a gente escuta ele por aí, na área de startups. Ele está sendo usado como um sinônimo de indústria, assim, o ecossistema de saúde, o ecossistema de não sei o que, enfim. Acabou sendo a palavrinha meio da moda, mas muita gente não se dá conta de que tem um conceito de ecologia por trás e ele está sendo bem mal empregado, de forma muito reducionista nas áreas, mas eu vou falar da nossa área aqui de socioambiental, impacto social de um modo geral, tá bom? Bom, por que a apropriação forçada desse conceito na nossa área específica aqui de atuação? Bom, porque o nosso ecossistema, o nosso aqui de impacto, ele é bem menos diversificado e com muito menos interações do que lá o conceito da ecologia. Segundo, porque a gente insiste em não assumir que há sim presas e predadores em nosso ecossistema, tal como lá há na ecologia, não é mesmo? Porque também a gente insiste em fazer de conta que só existem relações de simbiose, só relação positiva, tá? No nosso ecossistema, o famoso todo mundo colabora entre si. Mas que aqui não há relações negativas, nocivas, né?
lembrando da ecologia, parasitas. Só para dar um exemplo, tá? Por essas e por outras, a gente logo se dá conta de que a adaptação do conceito de ecossistema lá da ecologia para a nossa área aqui de atuação, embora seja amplamente utilizado, não só aqui, em outras áreas, e que até faça algum sentido, é uma redução bem precisa, bem grosseira da ideia original de ecossistema. Bom, de todo modo, gostemos ou não disso, essa ideia está posta, tá? E está amplamente disseminada por aí. Não vai ser eu aqui, não vai ser o podcast que vai contrapor, né, a essa ideia que já está amplamente disseminada. Bom, outro ponto importante é sobre as distorções bizarras que esse conceito vem sofrendo por aí. Eu mesmo já vi, diversas vezes, empreendedores de impacto dizendo que as suas organizações, seus negócios, em alguns casos até o próprio empreendedor, eles serem seu próprio ecossistema. É isso mesmo que você escutou. Uma única forma de vida ser seu próprio ecossistema. Bom, nesse momento os pais da ecologia se remoem de onde eles estiverem ouvindo essa pérola, não é mesmo? Bom, e essa bizarrice traz, além de um erro conceitual grave, um evidente sinal de como a lógica individualista, travestida de autossuficiência, se espalhou em nossa sociedade e também na fantástica fábrica do impacto. Bom, obviamente que essa lógica não faz nenhum sentido para além de discurso narrativa, né? Discurso ensaiado. Afinal, a gente atua enfrentando questões sociais e ambientais extremamente complexas, são multidimensionais e que requerem, portanto, um conjunto amplo e diverso de atores, setores e soluções. Então, essa ideia de eu sou o meu próprio ecossistema é uma balela completa. Portanto, o caminho passa pelo oposto desse discurso bizarro, que a gente precisa se reconhecer como parte pequena e necessária de ecossistemas mais amplos e bem mais complexos. Bom, sim, eu usei o termo no plural ecossistemas, porque eu reconheço que são vários ecossistemas convivendo e disputando energia, egos, recursos entre si. Nada mais real do que como é lá na ecologia, nas cadeias alimentares, nas teias alimentares, não é mesmo? Nada mais real, né? Bom, tanto lá na ecologia quanto aqui, na área de impacto, alguns fornecem recursos para outros que vão consumi-los e gerar outros produtos e resíduos no sistema e assim por diante. No nosso caso, nós estamos falando de recurso, sobretudo, financeiro, né? Capital, mas também recurso não financeiro. Então, assim, esse é um pouco o preâmbulo aqui da nossa conversa, para a gente resgatar o conceito da ecologia e ver o quanto ele está sendo reducionista no seu uso aqui, no seu emprego na nossa área de atuação. Vamos seguir aqui com o nosso raciocínio. Veja bem, eu não disse pra ela, pra ele, pra nada. Pensei alto, falei a esmo, saiu, por favor. Não se acanhe, notine pra vida de gente alheia. Só se vende arte na praça, quem faz por amor. Bom, mas por que eu comecei o episódio dizendo que essa noção de ecossistema desmoronou, na minha visão? Bom, me explico, tá? Primeiro, que essa ideia tenta emplacar uma visão de solidariedade entre players que visam construir um mundo melhor, enfim, chame como quiser, que infelizmente já não se sustenta há algum tempo. Aliás, eu tenho dúvidas se em algum momento essa ideia se sustentou. Afinal, a gente vive mesmo essa solidariedade, essa cooperação entre nós que atuamos nesse amplo campo social, socioambiental, para além da nossa aspiração por essa cooperação? Em outras palavras, a gente acredita numa cooperação que exista de fato? Ou segue sendo algo que a gente busca no nosso campo, que a gente acredita ser o melhor, o mais coerente, o mais adequado, mas na prática a gente tem tido uma puta dificuldade de vivenciar, de colocar isso nas nossas práticas, em nossa rotina. Bom, se você concorda com esse meu raciocínio, amigo ouvinte, então você vai concordar que essa ideia de ecossistema desmoronou, mesmo que parcialmente.
a gente segue insistindo numa tese de uma visão meio cor-de-rosa de um ecossistema que a gente tem tido bastante dificuldade de enxergar na prática. Bom, tá bom. E aí, o que a gente faz com isso? Bom, eu vejo dois movimentos possíveis, tá? Um, que é de dobrar a aposta nesse discurso de um ecossistema solidário, que colabora entre si, blá blá blá, de dobrar a aposta em narrativas positivas demais, no afã de fazer dar certo essa tese, ou seja, há uma dose de boa intenção aí que eu reconheço, embora ela me soe muitas vezes com uma certa ingenuidade, como algo da boca para fora, com pouco lastro da realidade. Então esse é um primeiro movimento que acontece se você observa ele facilmente aí no setor. O segundo movimento passa pelo aumento no desconforto que eu vejo no nosso campo entre pessoas e profissionais que percebem essa contradição entre esse lindo discurso colaborativo e práticas, vou chamar aqui de crocodilianas no ecossistema. Esse desconforto tem gerado uma puta insatisfação entre pessoas do setor, sobretudo aquelas que têm chegado de ecossistemas regionais e que trazem consigo um olhar mais crítico com relação a essas relações de poder presentes no eixo Rio-São Paulo, e também aquelas pessoas que já perceberam que nem tudo são flores por aqui, por mais que a gente insista em dizer que sim, tudo aqui é maravilhoso e todo mundo colabora entre si. Bom, uma observação importante da minha parte aqui. Quando eu trato dessas questões críticas, dessas contradições que existem no nosso campo de atuação, eu já falei inúmeras vezes sobre isso, eu não quero jogar a água do banho com o bebê junto. Eu sigo atuando e acreditando que sim, é possível promover transformações sociais, ambientais, importantes aí no nosso planeta, na nossa sociedade, no tempo histórico que a gente está vivendo. Se não fosse assim, eu já teria mudado de área de atuação, tá bem? E reconhecer isso não significa, no entanto, que eu deva passar pano para essa visão cor-de-rosa demais que paira aí no ar do nosso ecossistema. Essa talvez seja uma divergência importante que eu tenha com diversas pessoas do setor. Na visão de boa parte dessas pessoas, ao eu dissecar sobre essas contradições, ao eu colocar esse bode na sala, na visão delas eu estou jogando contra o setor. E na minha visão, a gente só vai avançar como setor se a gente for capaz de colocar esses bodes na sala e poder dialogar sobre eles, conversar sobre eles, estressar esses assuntos, para aí sim a gente poder superar essas contradições. Bom, o segundo argumento para explicar por que eu compreendo que essa noção de ecossistema desmoronou passa pela crise de financiamento que boa parte do nosso setor atravessa atualmente. Ora, se todo mundo realmente colaborasse entre si, se todo mundo compartilhasse de uma visão mais coletiva de ecossistema, então ficaria claro onde, quanto, para quem deveria ter recurso, sim, eu estou falando de capital, para seguir em marcha com as transformações relevantes nas áreas aí que a gente atua. Mas o que a gente vê é justamente a contramão disso. Na prática, com menos recurso disponível, lembrando, épocas de vacas magras, né? Já falei sobre isso aqui, o que a gente vê é que segue havendo recursos para aquelas organizações mais bem na foto do setor, mais bem relacionadas e, via de regra, com as pessoas do eixo Rio-São Paulo entre seus arcos de relacionamento. E assim a gente reforça essas desigualdades estruturais que existem no nosso país e também no nosso setor. E aí tem muito dado mostrando isso, vou dar só um exemplo da iniciativa PIPA, que dissecou isso para a realidade das organizações periféricas no Brasil. Bom, nessa situação de crise de financiamento, fica mais visível que essa ideia de ecossistema passa a ter menos lastro com a realidade. Essa noção de ecossistema ela fica mais distante entre a sua aspiração, o que ela pretende vender, e o que a gente consegue ver na prática, nas entranhas das relações entre as diferentes formas de vida que coexistem nesse ecossistema. Isso para mim é muito perceptível. E para você, você também enxerga isso? Onde sento, será que eu errei e perdi a saída? 100%, será que dá tempo eu ir de metrô?
Bom, um terceiro argumento passa pela própria noção de sociedade civil, das relações com o Estado, aliás, do próprio conceito de Estado, de democracia, de verdade. Nessa era da pós-verdade, do avanço da extrema-direita no mundo, desses extremismos aí como modelo de negócio de algoritmos, das invasões de países de forma escancarada e etc., fica difícil a gente dizer que vários desses pilares civilizatórios não desmoronaram. Afinal, qual conceito de família segue de pé? Qual conceito de democracia segue de pé? Qual conceito de solidariedade, de cooperação internacional? Portanto, seria ingênuo da nossa parte a gente não perceber que todo esse desmoronamento também não iria acontecer dentro do nosso próprio ecossistema de impacto, de filantropia, de sociedade civil, chame como quiser. Eu sei, bastante óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas tem um tanto de gente do nosso campo que resiste em enxergar isso. Bem, aliás, tem gente do nosso campo que ainda se recusa a crer que a Terra é redonda. Não duvide que tem gente no nosso campo que defenda a anistia a golpistas, que defenda a invasão da Venezuela, que defenda a pena de morte e por aí vai. Bom, então quando eu falo de Era uma vez um ecossistema, como o título aqui do episódio, eu estou assumindo que ruim com essa ideia de ecossistema, pior sem ela. Eu estou reconhecendo que, embora com esse monte de contradições e limites que a gente tem nessa ideia de ecossistema, ainda assim é melhor a gente ter algum ecossistema vivo e ativo no nosso campo de atuação do que a gente assumir e partir para o cada um por si. Sim, pode soar como uma contradição minha aqui, amigo ouvinte, mas eu me explico. O cada um por si é a gente reconhecer que o capitalismo atual, o capitalismo pós-pandêmico, o neoliberalismo, que tudo isso venceu e que não há nenhum espaço de produção de outros caminhos, de rupturas nesses modelos e que, portanto, não há utopias e sonhos de novos modelos de sociedade. Se a gente perde esse tipo de esperança, aí fodeu, desculpa meu francês. Então, aceitar o cada um por si é a gente voltar à era das cavernas e cada um que pegue o seu tacape e lute pela sua própria sobrevivência. E aí, realmente, a barbárie reinou. Não dá pra gente aceitar isso, né? Bom, daí então nos resta abraçar essa ideia, ainda que manca, ainda que desmoronando, de ecossistema e tentar tirar o melhor proveito dela, fazer o melhor possível com esse conceito de ecossistema. Bom, bora então falar das possibilidades que se abrem ao a gente abraçar essa ideia, esse rolê ecossistêmico. Já que a gente não quer abraçar a ideia do TACAP, né, do cada um por si, então vamos tentar colocar de pé de novo essa ideia, essa lógica de um ecossistema. Eu vou trazer alguns elementos aqui para a gente pensar junto, sempre fazendo o exercício do copo meio cheio, temporada 2026, tá? Que eu estou me esforçando em sempre manter essa lente positiva. Então bora lá dar uma olhada em alguns fatores aqui. Bom, um deles é a potência da gente ser e estar num ecossistema e as tantas oportunidades que daí se abrem. Claro, as portas da esperança do ecossistema não se abrem de forma automática, nem gratuita, nem para todo mundo ao mesmo tempo. Você precisa construir isso e sim, isso leva tempo. Então, se você acabou de chegar no rolê e já está sem paciência de que não conseguiu acessar nenhuma oportunidade, eu tenho que te dizer que você está sendo afoito demais. Tudo tem seu tempo e não adianta chegar e já querer ir na janelinha, embora alguns consigam isso. Aliás, mesmo não indo na janelinha, você pode sim acessar oportunidades, mas precisa ter paciência, tá? Para conseguir enxergá-las e aí poder ir atrás delas. Eu costumo dizer que tem muita coisa para ser feita na fantástica fábrica do impacto, e tem mesmo. Tem oportunidades para todos os lados, basta você conseguir calibrar o seu olhar para visualizar e depois disso ter uma boa estratégia para ir atrás delas. Não adianta ter olhos de lince, enxergar bem e não saber como colar nessas oportunidades. Lembrando que uma aproximação equivocada pode colocar tudo a perder. Aliás, eu vivi muito isso, quando eu trabalhei como gestor do Instituto Corporativo. Na época lá, o Fábio do Seibin.
Era tanta aproximação sem noção que eu perdi as contas de quantas situações bizarras eu passei, de gente afoita que tentava vender projeto, captar recurso, apresentar sua organização, e que era bizarra a maneira equivocada dessa aproximação. Então, só para dizer que as pessoas enxergavam a oportunidade, mas o approach era completamente errado, e obviamente isso queimava o filme. Mas esse é tema para outro episódio. Então, se você anda cabisbaixo, desanimado, que não tem oportunidades no nosso campo de atuação, eu preciso te dizer que você precisa recalibrar a sua lente, a sua visão. Porque sim, tem muita oportunidade. Elas não caem do céu, elas estão distribuídas por aí. E você precisa ter paciência, capacidade de enxergar isso e circular em vários sub-ecossistemas para ter mais chance de capturar essas ideias, de poder se aproximar delas e tirar proveito no bom sentido dessas oportunidades. Veja bem, o passado é o presente do futuro um dia. Você se esquece que já acontece e perde valor. Caiu de nós, o mundo está pior. Melhor era quando fazia sentido pular da janela e andar de elevador. Outro fator interessante de observar aqui nessa lente copo meio cheio é que ser e estar no ecossistema é se conectar aos ecossistemas locais e regionais. Muita gente só foca no que rola no eixo Rio-São Paulo e fica tentando entrar nessa panela, circular por ela, ter acesso a gente relevante, etc. Mas se esquece que a coisa é mais ou menos como as várias divisões e os vários campeonatos de futebol. Tem o campeonato local, da várzea, os torneios locais, tem o campeonato da cidade, tem o estadual, tem o regional e finalmente o nacional. Se você jogar bem no seu circuito local, municipal, estadual, regional, naturalmente você vai acessar em algum momento o nacional. Há uma clara conexão entre essa turma. Afinal, esses vários ecossistemas são sistemas abertos, são porosos. Entra e sai gente, ideias, fluxo de energia de um lado para o outro. Então é natural que você estiver lá no local buscando se conectar num âmbito regional ou nacional, em algum momento você vai estar conectado no nacional. Então, ao invés de você já querer chegando lá na janelinha do nacional, adote essa estratégia, vamos dizer assim, mineirinha aqui, de ir comendo pelas beiradas, de começar lá do seu território e aos poucos você ir se conectando com pessoas e organizações no nível mais estadual, regional e finalmente nacional. Sim, vai levar mais tempo, sim, eu sei disso. Mas vai ser uma estratégia bem mais sustentável e sólida, tá? Vai por mim. Bom, outro aspecto importante da gente trazer aqui, e que antes só rolava no eixo Rio-São Paulo, de uns tempos para cá, acho que da pandemia para cá, foi se disseminando o Brasil adentro. Embora agora, nesse momento, tenha havido um certo refluxo para o concentrado de novo no eixo Rio-São Paulo. Mas hoje você já tem uma porrada de iniciativas, redes, eventos da Fantástica Fábrica do Impacto, num monte de localidades e territórios, digo presencial, tá, nesse Brasilzão, mas também muitas coisas virtuais que permaneceram híbridas ou virtuais. E isso é muito incrível. Te dá a oportunidade de acessar conhecimento, fazer conexões, e isso é sensacional. Você não precisa mais ir nos eventos em São Paulo para se conectar nessa agenda. Obviamente, se você puder ir em alguns eventos, faz bastante diferença, óbvio que faz, mas você pode, a partir da sua realidade local, territorial, também adentrar essa agenda, conectar com gente relevante, isso é muito legal. Isso é um processo em andamento, tá? E ainda vai avançar cada vez mais em termos de capilarização pelo país. De novo, isso é fantástico. Além de oportunizar mais inclusão de diferentes atores, diferentes organizações e iniciativa e dar uma oxigenada aí nos múltiplos ecossistemas. E conectado a essa ideia, lembrar que a gente coexiste em múltiplos ecossistemas ao mesmo tempo e não num único e estático ecossistema. São vários ecossistemas convivendo e disputando
a própria ideia de ecossistema, de impacto, de mudança social, de sociedade civil, etc. Por isso é vital a gente cair para dentro desses vários ecossistemas, naqueles onde a gente se identifica, onde a gente tem entrada, cai para dentro, tá? E obviamente permaneça naqueles que faça sentido para você estar. Bom, para isso é preciso mudar a lente como a gente enxerga todo esse rolê ecossistêmico. Se você segue esperando que a torre de comando do ecossistema central nacional reconheça e valide a sua existência, seja como profissional ou seja como a sua organização, o seu projeto, esquece, parceiro, não vai rolar dessa forma. Eu mesmo levei bastante tempo para entender isso, tá? A gente, de forma consciente ou inconsciente, fica esperando essa validação das cabeças, digamos assim, do ecossistema nacional e isso não rola, esquece. Então a gente tem que mudar essa forma de enxergar as coisas. Ao invés de a gente esperar esse reconhecimento, essa validação, a gente precisa partir para a luta, entendeu? Partir para cima. Vou te dizer uma coisa, na boa, a torre de comando do ecossistema nacional tá cagando e andando para mim, para você, para nós. Ela segue preocupada com seus próprios interesses, em manter seus próprios espaços de poder, de privilégio, sua própria roda de conexões e parceiros. Então, esquece, ela simplesmente nem sabe que a gente existe. Por fim, um aspecto fundamental e bastante óbvio, mas que de novo precisa ser dito. Ecossistema é meio e não fim em si mesmo. Muito similar à ideia ao conceito de rede. Portanto, enxergue os vários ecossistemas nos quais você está inserido como um meio para potencializar, aprofundar, ampliar o impacto positivo que a sua organização pode e quer produzir. Ao invés de se perder no ecossistema em si, tipo o rabo que abana o cachorro, tá ligado? O foco aqui é perceber os ecossistemas como meio, como uma alavanca para você, de fato, potencializar a sua missão, o seu propósito, e não como fim em si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo várias iniciativas de redes subecossistemas que tendem a se perder em si mesmas, se fecham em si mesmas, investem um tempo precioso para construir suas próprias governanças, regras internas, e quando se dão conta, se perderam em si, acabaram se distanciando de sua missão, do seu propósito inicial. Afinal, aquele ecossistema foi criado para qual finalidade mesmo? E ele tá conseguindo caminhar nessa direção? Às vezes, perguntas básicas como essas têm sido evitadas, infelizmente. Bom, voltando ao tema inicial do episódio, era uma vez um ecossistema, a ideia era dar uma refletida aqui criticamente, tanto sobre o quanto esse conceito herdado da ecologia tem sido mal encaixado aqui no nosso campo de atuação de forma reducionista, e o quanto a gente foi sendo encaixotado numa lógica de ser e estar numa área de atuação que passa longe, vamos falar real, passa longe da ideia de um ecossistema. Enquanto isso, o mundo, tal como a gente conhece, vai desmoronando e a gente insiste em manter tudo como está, inclusive dentro dos nossos ecossistemas. A gente evita ao máximo certas discussões mais incômodas, porém, na minha visão, muito necessárias. Afinal, a noção de ecossistema que a gente pratica no nosso campo acaba sendo muitas vezes mais uma cortina de fumaça para a gente evitar colocar os vários bodes na sala que orbitam aí ao nosso redor nas áreas em que a gente atua. Um deles, para mim, central, passa pelo poder e pelo acesso a recursos. De que adianta a gente se agarrar numa ideia de ecossistema onde supostamente todo mundo é igual entre si, onde a horizontalidade supostamente guia a nossa atuação e, ao mesmo tempo, o poder de dar as cartas e de canalizar recursos segue na mão de poucos e os poucos de sempre. Afinal, que ecossistema é esse? Não seria mais honesto chamar de outra coisa? Aliás, que nome você daria, amiga ouvinte? Confesso que eu não consegui pensar em nenhum outro nome para propor aqui. Então eu deixo no ar aí para você encontrar sua própria resposta, tá bom? Bom, então é isso.
Espero que você tenha gostado. Se cuide, um abraço e até a próxima. Não adianta correr nem andar.